Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Angela Borges comentou sobre o top 2 no World Classic Ohio e fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Prova disso foi o que você acabou de passar no Arnold Ohio, né, Angela? Você pode trazer pra gente novamente esse testemunho que você foi lá como favorita. Nas prévias você era favorita, antes do show você era favorita e até nas finais todo mundo via você como a vitoriosa. Mas o resultado não foi esse. Mas não por isso você mudou o seu jeito de ser, você mudou sua postura, você não precisou reclamar, você não precisou trazer foto comparando você com a campeã. Os outros é que fizeram isso, mas você, momento algum, se rebaixou a ponto de demonstrar ingratidão ou insatisfação com a atleta que também fez o trabalho dela, verdade, nem com os árbitros que estavam lá trabalhando. Na verdade, o atleta não tem culpa da colocação. Ela, pra mim, eu falei isso, ela tem que comemorar muito, cara, é um título do Arnold Ohio, ela tem que comemorar, aproveita isso, né? E algo que eu aprendi muito a como lidar com isso. Você pode controlar até um ponto, que é a tua dieta, o teu treino, o teu cardio, aquilo que você faz, que depende de você. Passou dali, você não tem controle. É verdade. Então você não pode sofrer com aquilo que você não pode controlar. E eu não posso controlar a decisão dos árbitros, né? Uns votaram em mim, outros não votaram. Enfim, deu aquele resultado. Eu fiquei triste? Lógico que eu fiquei triste, porque eu sabia das reais condições que eu tinha de vencer, né? Mas é subjetivo. A pessoa está ali, né, avaliando muitas outras coisas. Então, não é aquilo que aconteceu comigo que vai me definir, mas sim a maneira com que eu tratei aquilo. E essa não foi a primeira vez, e não vai ser a última que vai acontecer isso nesse esporte, né? Não é uma máquina que está ali jogando, não é um gol que você faz o gol, e ainda assim, quando você faz o gol, às vezes tiram o gol, não dá para nocautear, não é um nocaute onde é evidente a vitória. Não depende de você. Não depende de mim, então depende de outras pessoas, outros fatores, né? E você conseguiu nisso aí, Angela, trazer pra gente uma das coisas que é mais difícil, é o cair, saber se levantar e se levantar com classe. E contar para os outros que não é impossível você fazer isso. Que muitas vezes na vida a gente vai se deparar com momentos onde a gente não vai atingir o objetivo, mas a gente ainda pode tirar um proveito daquilo, tirar um aprendizado, e você mostrou esse aprendizado do autocontrole, da sabedoria em saber aprender até com um momento de derrota e compartilhar com os outros, porque eu acho que o fator psicológico influencia muito no nosso esporte. E muitas pessoas sofrem de baixa autoestima ou aquele simples não saber perder. Então, quando eles veem um ídolo ou uma pessoa assim que tá sempre vencendo, mas aí de repente ela dá um passo para trás, mas continua no topo como você faz, isso eu acho que motiva demais a galera. Ensina muito. Mas isso é muito claro para mim, que as pessoas às vezes apostam tudo num campeonato. Né? Apostam a vida ali, só que assim, aquilo é uma parte da tua vida. Aquilo não é a tua vida integralmente. Né? Você vai continuar sendo, você vai atleta, mas você continua sendo pai, você continua trabalhando, né, na tua empresa, nos seus outros negócios, tudo continua. E você não pode deixar que porque uma coisa deu errado ou não saiu da maneira que você gostaria, tipo, isso afete o resto. Né? E aí também, quando o teu propósito, você entende o teu propósito, eu tô lá competindo para quê? Para fazer o meu trabalho e chegar nas pessoas. Sim. É lógico que eu quero o primeiro lugar, é óbvio isso. Senão nem estaria lá, teria outras maneiras. Mas assim, olhando dessa maneira, a derrota fez o meu trabalho chegar para muito mais pessoas. Dúvida. Então assim, tipo, tentar tirar o lado bom. Tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim. Né? A gente não fica só com o bônus das coisas. Se você tivesse vencido, talvez você não teria falado tanto sobre coisas positivas igual você está tendo que falar agora. Talvez a gente não estaria falando sobre esse campeonato aqui, já que ele é passado. Se você tivesse vencido, eu teria ficado lá aquele dia. É que vencer... Uma semana depois, talvez ainda estariam falando. Vencer, para quem está no topo, é obrigação. Exatamente. É obrigação. Né? Eu era melhor no dia, eu era a favorita e era minha obrigação vencer. Só que não dependeu de mim. Até onde dependeu de mim, eu fiz meu 100%. Sim. Né? Só que não foi dessa maneira. Só que deu uma repercussão a nível mundial. Então, pessoas que nem me conheciam começaram a me seguir.
E aí eu consegui influenciar e levar meu conteúdo para muito mais pessoas. Para mais pessoas. Então, se eu olhar por esse lado, foi o lado bom. Sim. Né? O lado ruim... Tirou um proveito disso. Exatamente. O lado ruim é o meu lado atleta. O meu lado empresária ia falar assim, não, isso aqui foi melhor para você, comemora porque esse segundo lugar foi melhor do que o primeiro. O meu lado mais. Atleta fala que não. Quer sempre vencer. Quer vencer, né? Só que aí você tem que trabalhar... Saber dosar. Isso, e a cabeça é onde você não pode pirar. Hora vai vencer, hora não, e até quando não vencer, saber tirar um bom proveito, e assim tem sido feito. Exatamente. Altos e baixos, agora, mas se mantendo numa média alta. Se o meu objetivo único com isso fosse vencer, talvez eu não tivesse essa reação. Né? O tombo teria sido grande. Exatamente, porque teria apostado todas as fichas numa coisa só. Sim. E eu aposto fichas em todos os lados. E você hoje em dia tem a bagagem, né, a maturidade mental de saber reagir até com situações como essa. Porque bem você disse que não é a primeira e não vai ser a última vez que um resultado pode não te favorecer. Mas é como você sabe, é como você lida com isso que te define. Exatamente. A gente aprende muito mais nas derrotas do que na vitória, né? Com certeza. Eu venci por quantos anos seguidos? Foram 3 mundiais, foram 7 Arnolds, né? 5 sul brasileiro. Então, assim, eu sei como é que é vencer, eu sei como é que é perder, eu sei como é que é continuar. Eu já passei por todas essas fases. E muita gente falava assim, não, quando ela perder, ela vai desistir, porque ela só sabe ganhar. Só que as pessoas não entendem que o por trás, do que tem por trás do negócio, quando você principalmente é um atleta profissional. Que você tem que ser um atleta, você tem que ser um influenciador, né? Eu me preocupo muito mais em levar alguma coisa do que só... Porque senão eu descer do palco, pronto, eu ia ficar com uma coitadinha que foi... Não teve o resultado que é... Entendeu? E eu não sou assim, eu não quero que me vejam assim, porque eu não sou nenhuma coitada. Aconteceu uma coisa ruim que a gente não pôde controlar. Sim. Porém, faz parte do esporte. A vida segue. A vida segue. Ninguém morreu, não aconteceu nada disso. E por incrível que pareça, eu saí de lá comemorando como se eu tivesse vencido. E como foi o feedback dos árbitros, das pessoas que estavam presentes lá pra você? Teve uma divisão ali, né, com os árbitros. Eu não peguei feedback na hora que eu saí, porque realmente eu não vi sentido nisso. Né? Não vou aqui, eu quero lá saber o que aconteceu, porque não tem nenhuma justificativa que a Ângela atleta vá aceitar. Sim. Né? Mas depois eu falei com o Tamer e tal, ele já falou algumas vezes que ele deu o voto pra mim. Que legal. Então eu acho que foram 2 mas cortam uma nota, né, a melhor e a pior de todo mundo. Então, mesmo que eu tivesse 2 votos, ainda ficou 3-2. Foi incontestável assim. Até na mesa de arbitragem, então. Não, na mesa aí ficou dividido, né? Mas assim, tinha pessoas que não foi unânime, né? Então, pelo menos... Sim. E aí o feedback depois... Porque o que eu vou falar assim? Um vai falar uma coisa, outro fala outra coisa. Às vezes quando não tinha muito o que escutar, sim, nesse caso, né? Porque se eu fosse, melhora tal coisa, mas a menina que venceu não ganhava em nenhum aspecto desse. Então, se fosse até... Por isso que causou tanta confusão, indignação, né? Porque ninguém conseguia enxergar os atributos que fizeram dela ser a campeã do dia. Tinha até a outra menina, né? Que tava, a Rayane, que tava como... Então, se ela tivesse vencido, eu ficava segundo, tu encontraria uma justificativa. Ela é mais hard, mais forte e tal, né? Teria pontos, não, você é boa nisso, ela é boa nisso. Então, ficou todo mundo em dúvida. Mas, assim, nesse caso, que a menina foi a primeira, eu fui a segunda, a Ray foi a terceira. Não cabia, né? Mais aceitável teria sido a Rayane vencer, se não fosse você, no caso. Exatamente. Mas por isso gerou essa confusão toda. Eu acho que também foi... Eu falo, não tem que entender. Passou. Já foi, vamos pra próxima. Superou, absorveu e tirou proveito ainda. Exatamente. E falando em próxima, quais são os planos agora pra nova fase? Olímpia só, né? Vai direto pra lá agora. Vou direto, eu já tenho a vaga do Olímpia, então... Não vejo sentido também fazer nenhum outro evento. Falando em qualificação, o que te deu a vaga? Foi o resultado do Olímpia anterior? O resultado do Olímpia anterior. Quem ficou entre as 5 primeiras? As 3 primeiras. As 3 primeiras, então, qualificaram automaticamente para o ano seguinte. Que então legal. Já tinha essa vaga, né? Lógico, o Arnold era um sonho. O que me entristeceu mais não foi nem o fato de não ter vencido um campeonato. Não é um campeonato. É o Arnold. É muito especial. Eu venci 7 Arnolds. Pela primeira vez, eu ia receber o prêmio da mão dele. Da mão dele. Eu ia conversar com ele ia me entrevistar. Estava tudo preparado para isso. Né?
Então, assim, a minha mágoa é ter perdido essa experiência. Oportunidade, Entendeu? Porque campeonato é mais um campeonato. Faltava essa cerejinha pro seu bolo. Exato, eu queria isso, muito, desejei isso muito. E aí eu não tive, e aí assim, isso que me deixou um pouco chateada, porque eu poderia, sabe, A gente eu merecia. Tá falando do segundo maior campeonato do mundo, né? Exatamente. Então, assim, e assim, não é pelo que eu já fiz, pela história, não é nada disso, é porque eu estava melhor naquele dia. Sim. Então não é pelo fato, né, de ter... tem que respeitar a história, tem que contar a história, mas história não ganha campeonato. Exato. É você tá lá bem, você vai vencer, se não estiver bem, não vai vencer. É o do dia que isso, importa. né? E assim, eu não fico falando assim, olha o que eu já fiz. Mas se for pensar hoje na categoria Wellness, eu comecei com a categoria Wellness quando ela começou a ganhar um destaque, né? Você teve foi lá pioneira. Exatamente. Então assim, hoje eu entendo e eu sei da minha responsabilidade do quanto que eu fiz para a categoria Wellness estar onde ela está. Porque se eu não tivesse competido em todos esses campeonatos, levado a Wellness para o mundo inteiro, para que todo mundo se apaixonasse pela categoria, ficasse sabendo como é que era, ela não ia ter vingado. E hoje em dia a imagem da Wellness e a sua andam lado a lado, você não precisa nem falar as competições que você já ganhou ou falar o que você já fez pelo esporte, porque já é muito associado e entendido por todos a referência que você é para o esporte, o quanto você fez pela categoria Wellness e sem dúvida alguma você vou continuar fazendo, independente de competir. Quando eu não competir mais, eu não vou sair falando mal do esporte, não vou ficar falando que esse esporte, como eu já vi muita gente fazendo, não, mas eu parei porque eu tinha que ficar usando muitas coisas. Isso não é uma coisa que eu vou fazer. Então, assim, é aquela história do casamento, né? A pessoa ficou 10 anos casada, se separou, aí fala que foi 10 anos ruim, não pode ter sido 10 anos ruim. É verdade. Senão você não teria ficado 10 anos. Exato. Deu certo até o momento que tinha que dar, né? E é o que a gente estava falando sobre conteúdo. Você vai continuar sendo referência porque você não vive só do seu shape. E o shape uma hora vai passar, a época de competição uma hora vai chegar ao fim. Mas o seu conteúdo vai continuar. Você ainda vai saber do que falar, você ainda vai ter o que ensinar, o que mostrar, diferente do atleta que só vive do shape, que só posta foto de shape, que só fala de campeonato, de autopromoção. Eu tô aqui falando isso, até porque é para meio que abrir a mente das pessoas, né? Quanto a isso. Porque hoje a gente vê a busca no like ali, como o pessoal mais jovem... As pessoas ficam escravas disso. Ficam escravas disso. E aí você postar uma foto de uma coisa é você postar uma foto de um produto, uma proteína, por exemplo, você fala da proteína, você tá mostrando o teu shape ali, mas também é totalmente diferente você postar uma foto do whey mostrando a bunda. Eu não consigo relacionar isso. Tá? Por quê? Porque eu quero que você, sua esposa, vocês assistam o meu conteúdo. Todo mundo possa ler, os meus pais, assistir. Os amigos dos meus pais, eu não quero ser hoje que seja ofensivo. Sim. Tanto que hoje o meu maior público é feminino. E assim, isso é uma conquista, porque conquistar a mulher não é fácil. Não é. Né? Teve um período que tinha assim, tipo, 50 e poucos por cento homem, 40 e poucos por cento mulher. Hoje tem muito mais mulher do que homem, porque eu fui justamente focando nesse público, no público feminino ali, né? Faço conteúdo pro público feminino, então... Isso é muito mérito seu, Ângela, porque eu sei bem o que é isso, que na Horsepower eu também estou há 10 anos trabalhando com conteúdo e no meu percentual lá de público é totalmente masculino. Você tem lá uma minoria de 25%, 30% de público feminino, então a gente ainda vê que o conteúdo, o público masculino é o que mais absorve o conteúdo sobre fisiculturismo, mais engajado. Então você ter conseguido atingir as mulheres é puro fruto do seu trabalho mesmo, do direcionamento efetivo e ético do seu trabalho. E não ficar naquela dependência do like, do comentário. Então, para mim, é uma preocupação que eu sempre tive na minha rede social, desde quando eu comecei isso, eu comecei com a rede social, né? Que eu já estava um tempo, depois que fui fazer rede social. Era como que o casal, assim, eu queria que a mulher mostrasse, olha só essa atleta aqui, ó, olha o que ela faz, ó, tá ensinando, olha o jeito que ela faz o agachamento, olha o jeito que ela tá dando, que a mulher pudesse ir lá e mostrar pro marido. E sem que ela se sentisse, eu não vou mostrar essa mulher aqui, que ela mostrando a bunda aqui, sabe? Isso não... Então essa era uma preocupação que eu sempre tive. Eu sou casada, né? Então, em respeito às outras pessoas, em respeito ao meu marido, em respeito aos meus pais. Essa foi uma preocupação que eu sempre tive. É um cuidado. É um cuidado. Lógico, bota uma foto de só shape ali, dando uma viradinha.
curtida, curtida, curtida. Agora, quem daquele público realmente é o público que está ali interessado no conteúdo que eu estou oferecendo ou nos produtos que as marcas estão relacionando, né, com o meu nome, com a minha imagem. Sim. Então, só curtida por curtida não agrega. Não agrega. E não fideliza o pessoal.